Você já percebeu o quanto Hollywood se opõe a qualquer coisa remotamente cristã? Recuse. Eu me recuso a me associar a você agora. Eles disseram: alguém viu isso? Alguém viu o que aquele cara fez? Não posso deixar aquele cara fazer isso de novo. Eu desmoronei. Eu chorei. Talvez nunca mais trabalhemos nesta cidade. Aspas. Mas aqui está a questão. Essas 8 celebridades tornaram Deus absolutamente inegociável. Elas não estão escondendo sua fé nas letras miúdas. Elas estão gritando isso aos 4 ventos, mesmo quando isso lhes custa tudo. Alguns nomes nesta lista podem chocar você. Começando com um galã adolescente que deixou de pensar que Jesus não era real para se tornar uma das vozes cristãs mais convictas de Hollywood. Mas antes de começarmos, certifique-se de nos apoiar e dizer a verdade sobre coragem. Curta o vídeo, inscreva-se e envie para um amigo que precisa de um incentivo. Tudo bem, vamos começar. Kirk Cameron, ele interpretou o encrenqueiro favorito da América em Growing Pains. Mas fora das telas, Kirk Cameron não era muito diferente. Na verdade, ele era um ateu convicto. Então, eu pensava que Jesus fazia parte de uma trindade diferente. O coelho da Páscoa, a fada do dente e Deus. Mas você conhece o ditado: caminhos perdidos levam para casa. Bem, acontece que o que acabou levando Kirk à igreja pela primeira vez não foi uma epifania ou algum acontecimento trágico que o fez questionar sua vida. Foram seus hormônios adolescentes. Isso mesmo, ele tinha uma queda por uma garota. E então eu conheci uma garota muito bonita no set de Growing Pains. E ela me convidou para conhecer a família dela em um fim de semana. E eu pensei: ei, essa é a minha chance. Ela é muito bonita e o ponto de encontro foi na igreja. E acontece que foi a melhor decisão de todas porque foi lá que ele conheceu um pastor que acabou mudando o curso de sua vida. E ele me disse: Kirk, se você realmente quer saber se Deus está aí, você precisa ir até ele e conversar com ele, não perguntar a outras pessoas sobre ele. E eu pensei: bem, como posso marcar esse encontro? E ele disse: bem, você só precisa ir até ele nos termos dele, que são humildade e fé. Mas aqui está a questão. Kirk sabia que não tinha humildade nem fé. E eu me lembro de estar sentado no meu carro esporte estacionado no acostamento da estrada pensando no fato de que um dia eu morreria e se existe um céu. Eu sabia que não iria embora. Naquela noite, ele decidiu sair da sua zona de conforto e orar. Eu simplesmente tive a sensação de que algo havia mudado dentro de mim. Eu apenas disse: Deus, se você estiver aí, por favor, me mostre. Eu quero saber. Se eu estiver indo pelo caminho errado, abra meus olhos. Faça de mim o homem que eu deveria ser. Aspas. Daquele momento em diante, a vida de Kirk se transformou completamente. Ele começou a compartilhar sua fé abertamente no set, o que causou tensão com produtores e membros do elenco que não entendiam suas novas convicções. Ele abandonou o caminho típico de Hollywood para criar conteúdo familiar por meio de sua produtora e nunca olhou para trás. Hoje, Kirk viaja pelo país falando em igrejas. Ele produz filmes baseados na fé e se recusa a comprometer seus valores cristãos por qualquer papel ou salário. Mas vamos fazer uma pausa aqui e realmente aproveitar o tempo para apreciar a transformação que Kirk experimentou. Agora, se você também está procurando um hábito diário que alimente esse tipo de coragem, aprofunde-se nas escrituras com o Logos. Nossa oferta especial de Deus em movimento está vinculada na descrição. Kirk Cameron não é inspirador, mas se Cameron encontrar a fé foi surpreendente, a jornada de sua irmã no território mais hostil dos holofotes é ainda mais dramática. Candace Cameron Bure. Candace Cameron Bure achava que conseguir um lugar no The View era a plataforma perfeita para compartilhar sua fé com milhões. Ela estava completamente errada. Quando as pessoas não gostam do que tenho a dizer, às vezes elas podem realmente atacar e é difícil. Os CEO apresentadores dela frequentemente a interrompiam, zombavam de suas crenças e a descartavam abertamente na televisão nacional. Mas o verdadeiro ponto de ruptura veio durante um debate sobre uma padaria que se recusou a fazer um bolo para o mesmo casamento. Não acho que isso seja discriminação. É sobre liberdade de associação. É sobre direitos constitucionais. É sobre direitos da primeira emenda. Ainda temos o direito de escolher com quem nos associamos, mas eles não se recusaram. Eu me recuso a me associar a você agora. Eles não se recusaram, está na Constituição. Eles não se recusaram a fazer o bolo por causa de sua orientação. Candace ficou arrasada. Ela estava pensando que se juntou a um coletivo onde diferentes vozes, incluindo a dela, seriam celebradas. No entanto, eles pareciam gostar de derrubá-la, especialmente quando ela tentava pregar a palavra de Deus. Todo aquele programa começou e era chamado de A Visão, porque supostamente são 5 pontos de vista diferentes. Sim, é basicamente um ponto de vista. Em 2016, Candace escolheu sua família e fé em vez da posição de destaque. Ela saiu sem olhar para trás, mas os ataques não pararam quando ela se mudou para a Great American Family Network e declarou que queria manter o casamento tradicional no centro de seus filmes de Natal. Hollywood a rotulou de intolerante e homofóbica, mas Candace se recusa a ceder. Ela passa horas em oração e estudo da Bíblia se preparando para as batalhas espirituais que enfrenta diariamente. Mas a Bíblia diz: sim, mas aquele que odeia seu irmão ou irmã é como um assassino porque Deus julga as intenções do nosso coração. Às vezes, o custo de defender a verdade é maior do que o esperado. Mas,
Para Candace, vale a pena. E por falar em pagar o preço, a carreira do próximo astro literalmente morreu no momento em que ele disse sim para interpretar Jesus. E, no entanto, sua vida é muito melhor por isso. Jin Kizu. Jin Kizu era o garoto de ouro de Hollywood. O protagonista está no papel, os agentes brigando por ele, o mundo a seus pés. Então Mel Gibson ligou. Eu atendi. Eu disse, sim, eu estava ocupado. E ele disse, ei, Jin, é a Mel. E eu disse, quem é a Mel? Ele disse, não sei. Mel Brooks. Ei, ele estava fumando um cigarro. E ele disse, você ainda quer interpretar esse cara, Jesus? Gibson não estava oferecendo o papel de uma vida, embora possa parecer. Ele dava a Jin, na verdade, a sentença de morte da carreira dele. Sabia. Então ele deu a Jin o espaço para refletir, mas não sem antes dar a ele um aviso que ele nunca esquecerá. Se você fizer isso, pode nunca mais trabalhar nesta cidade. Então agora temos Jin em uma encruzilhada. Suas escolhas são jogar pelo seguro ou partir para algo maior e ver o que acontece. E todos nós sabemos o que ele acabou escolhendo. E eu fiquei com medo por um momento e então uma paz tomou conta de mim. E eu podia sentir isso. Vinha do céu. E eu disse, olha, cara, todos nós somos chamados a carregar nossa cruz. Se você não pegar e carregar sua cruz, você será esmagado pelo peso dela. Aspas, a paixão de Cristo fatura a 612 milhões de dólares em todo o mundo. Mas Gibson estava certo sobre a morte de sua carreira. A carreira de Jin foi ladeira abaixo. E mesmo assim ele não se arrepende nem um pouco. Ele foi atingido por um raio durante as filmagens, sofreu um descolamento no ombro e quase mordeu a própria língua. Durante uma entrevista, ele insistiu que tudo isso o levou de volta ao que mais importava, dizendo, isso me forçou a ir para os braços do meu Deus porque eu não tinha mais para onde ir. Hoje, ele se prepara para interpretar Jesus novamente no filme de Gibson. Então, tudo se completou, porque quando você está espalhando a palavra de Deus, ele sempre encontra maneiras de retribuir. Ei, gostaríamos apenas de mencionar o quão gratos somos ao nosso incrível patrocinador, Body Surf, que nos apoia compartilhando esses testemunhos. Body Surf é uma marca de estilo de vida de praia fundada por cristãos que queriam apenas ajudar as pessoas a passar mais tempo ao ar livre e menos tempo grudadas em uma tela. Então, se você ama o oceano, aventura e boas vibrações, confira em shopbodysurf.com. Agora, já que estamos falando sobre paixão, vamos falar sobre o homem que realmente fez isso acontecer. Porque se você achava que Jin levou a pior por interpretar Jesus, espere até ouvir o preço de Mel Gibson para que ele pudesse contar a história que ninguém em Hollywood queria que fosse contada. Mel Gibson. Todo mundo conhece Brett Maverick, o charmoso jogador que conseguia se safar de qualquer coisa por meio de golpes. Calma, não atire em mim. Ok. Só estou tentando explicar. Eu estava apenas dizendo que não vejo o que há de tão bom em ser corajoso. Mas o homem que o deu vida estava prestes a enfrentar sua maior aposta até então. Quando Hollywood viu o roteiro de A Paixão de Cristo, todas as portas bateram na cara de Gibson. Então recebi essas mensagens de volta. Nenhuma das grandes gravadoras quis distribuí-lo. Então eu pensei, ninguém vai distribuí-lo. Ok, acho que perdi, sabe, o dinheiro. Aspas, mas Gibson assumiu o risco mesmo assim. O filme acabou quebrando recordes de bilheteria, mas Hollywood ainda o rejeitou. E havia esse tipo de coisa na cidade. Eles disseram, alguém viu isso? Alguém viu o que aquele cara fez? Ele pode fazer isso de novo? Aspas. E como se isso não bastasse, Gibson também estava lutando contra demônios pessoais. Eu sou falho pelo fato de ter nascido alcoólatra por natureza, certo? Eu usava drogas. Eu usava álcool. Então, não havia nada que pudesse me impedir de fazer isso. Nada, mas algo maior do que ele salvou sua vida. Veja, ao longo de sua vida, Gibson sempre soube que era um crente. Ele se rendeu a Cristo, o que significava que não importava o que a vida lhe trouxesse, ele sempre teria algo em que se apoiar. Então, eu considero o fato de que fui capaz de apelar para algo maior do que eu para me ajudar e realmente me impedir de fazer isso. Eu acho isso um milagre. Hoje, Gibson está preparando a paixão da ressurreição de Cristo, dobrando a aposta na mesma coisa pela qual Hollywood tentou puni-lo. Ele não está recuando e definitivamente não está jogando pelo seguro. Na verdade, ele tem falado mais alto sobre sua fé, provando que quando Deus te chama para algo, a rejeição do mundo não importa. Mas, deixando de ser jogadora de Hollywood para se tornar a evangelista mais inesperada da televisão, nossa próxima estrela transformou sua plataforma em um púlpito. Roma Downey. Por 9 temporadas, Roma Downey interpretou um anjo intocado por outro anjo, mas sua maior lição foi aprendida fora das câmeras. Visitando um hospital infantil em Salt Lake City, Roma encontrou uma mãe enlutada cujo filho tinha acabado de morrer. E a mãe me viu e disse, Mônica. Ela disse, orei para que Deus enviasse um anjo para meu bebê e aqui está você. Roma não sabia o que dizer, mas a abraçou e orou com ela. Quando ligou para sua colega de elenco dela rir mais tarde, sentindo-se inadequada, dela disse a ela algo que ela nunca esquecerá. E, querida, quem disse que Deus não te enviou para lá? Você estava lá porque precisava estar lá. E se vamos ser usados por meio deste programa de TV, temos que aprender a sair do caminho. Acontece que este momento mudou tudo para Roma. Hoje, Roma e seu marido Mark Bernet produzem conteúdo baseado na fé que alcança milhões de pessoas. Ela começa todas as manhãs procurando maneiras de ser as mãos e os pés de Deus. De manhã, começo meu dia com gratidão, quer você acredite em Deus ou não.
pensando em como eu poderia fazer algo por outra pessoa hoje. Roma não está tentando ser perfeita. Ela está apenas tentando ser gentil e está deixando Deus usar essa gentileza para mudar vidas. E não é disso que se trata, mas mudando de anjos da televisão para guerreiros da vida real. Nossa próxima celebridade não fala apenas sobre fé. Apoia isso com ação fria e dura. Kevin Sorbo na faculdade. Kevin se formou em administração, mas seu verdadeiro amor sempre foi atuar. Então, quando ele acabou interpretando Hércules, foi como um sonho que se tornou realidade. E ele nunca se esqueceu de agradecer a Deus por isso. Porque quando se trata de se entregar a Cristo, ninguém faz isso como Kevin Sorbo. E esse é um grande marco na minha vida. Eu cresci em uma igreja luterana. Mas é aqui que fica interessante. Chega um ponto na vida de qualquer verdadeiro crente em que sua fé é testada. E no caso de Sorbo, testar pode ser um eufemismo. Ele sofreu um aneurisma cerebral com risco de vida que quase o matou. Minha subclavícula esquerda havia se aberto e agora milhares de coágulos estavam no meu braço e eles pensaram que talvez tivessem que amputá-lo. E não parou por aí. Ele também sofreu uma série de derrames que o deixaram cego e incapaz de andar. Foi quando Kevin decidiu ter uma conversa com Deus. Eu tinha acabado de quebrar, chorei. Se isso é o melhor que eu vou ser, então me ajude a lutar por isso todos os dias. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Apesar de ter sido informado de que viveria uma vida de invalidez, Kevin acabou se recuperando totalmente. Fiz 40 filmes desde então também. Então, estou gravando um agora. Tenho outro depois deste. E, claro, ele dá crédito a Deus por sua recuperação milagrosa. Ah, fé não é tangível. Você não pode tocá-la. É algo que é uma crença. Algo está dentro de você. E eu precisava de esperança e fé para continuar me esforçando a cada dia pelo que estava passando. Hoje, ele é um herói fora das telas. Ele dirige o World Fit for Kids, o programa pós-escola número 1 na Califórnia. Temos uma taxa de evasão escolar de 54% naquela cidade, chegando até a quinta série. Há 18 anos, temos uma taxa média de graduação de 98% com nossas 12 mil crianças. Mas a atitude mais ousada de Sorbo foi estrelar Deus não morreu como um professor ateu que atormenta um aluno cristão. É o filme independente de maior bilheteria de 2014 e fez de Sorbo um alvo. Mas ele não se importa. Isso porque a fé de Sorbo não é teórica. É ativa, prática e assumidamente barulhenta. Mas falando em assumida, nossa próxima estrela enfrentou a ira de Hollywood por simplesmente defender os valores tradicionais. Patricia Heaton. Patricia Heaton quase perdeu tudo quando escolheu o ativismo pró-vida em vez da aceitação de Hollywood. Como a estrela de Everybody Loves Raymond, Heaton era a realeza das sitcoms. Mas em 2004, ela viu sua carreira quase ruir. Diretores de elenco pararam de ligar. Outros atores a deixaram de ser seus amigos. A mensagem de Hollywood era clara. Mantenha sua fé em segredo ou encontre outro emprego. Mas a fé de Heaton vai além da sobrevivência na carreira. Aos 12 anos, a morte da mãe deixou em Patricia um vazio inefável, só preenchível por Deus. Aqui. Hoje, Heaton continua falando a verdade, produzindo conteúdo que reflete seus valores e se recusando a pedir desculpas por suas crenças. Ela provou que às vezes o maior risco é permanecer fiel ao que você acredita quando todos estão lhe dizendo para fazer concessões. Mas o que acontece quando o cara que construiu toda a sua carreira zombando de Deus e celebrando o pecado de repente se torna uma das vozes mais altas do cristianismo? Bem, vamos deixar a última celebridade desta lista contar tudo sobre isso. Russell Brand. Russell Brand era o garoto propaganda do caos em Hollywood. Esse cara literalmente ganhou milhões sendo ultrajante, ofensivo e abertamente ímpio. Você viveu muita coisa. Como eu disse, sabe, não necessariamente coisas das quais eu pensaria que você se orgulharia particularmente às vezes. E você foi preso algumas vezes, não foi? Eu sempre fui preso. Bem, quantas vezes você foi preso? Acho que talvez 11. Parece irredimível, certo? Basicamente, Brand era a última pessoa que alguém esperava encontrar Deus. No entanto, aqui está ele hoje, orando abertamente no palco para o mundo ver. Invoco o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador Celestial. Obrigado, Senhor, pelos muitos dons que nos concedeste. Obrigado pela glória da própria consciência, na qual podemos experimentar e viver a Ti. Então, o que aconteceu entre aquela época e agora? Bem, acredite ou não, a transformação de Bran começou não em uma igreja, mas nos corredores frios de um hospital infantil. Foi lá que ele se deparou com o desafio mais difícil de sua vida. Seu filho precisava de cirurgia cardíaca emergencial. De repente, toda a inteligência, toda a fama, todas as palavras inteligentes não significavam absolutamente nada. Quando você entrega seu bebê aos anestesistas sabendo que ele passará por um julgamento de 10 horas, parece profundamente bíblico. Aquele corredor do hospital quebrou algo em sua marca. E pela primeira vez em sua vida, ele não conseguiu se safar brincando. Ele não conseguiu controlar o resultado. Ele se viu totalmente impotente. Então ele fez o que passou anos zombando. Ele recorreu às escrituras. Estou lendo, está me impressionando diariamente. Não consigo acreditar na profundidade, na beleza incrível, na verdade profunda disponível para todos nós. Felizmente, seu filho saiu da cirurgia vivo e bem, e Bran interpretou isso como um sinal. Em 2024, ele foi batizado no rio Tempames. E, ironicamente, a mesma plataforma que ele usou para zombar de Deus, bem, agora ele a está usando para pregar a Cristo. Seu canal no YouTube agora alcança milhões com a verdade do Evangelho.
Então, deixei de pensar que sou Jesus para reconhecer que preciso de Jesus e querer ser como Paulo, querer viver por isso, viver por isso. Bem, aí está. De estrelas de televisão a heróis de ação, essas celebridades mostram como é ser vendido por Cristo para o bem ou para o mal. Alguns perderam carreiras, outros enfrentaram zombarias e um casal escolheu a aprovação cultural em vez da verdade bíblica. Mas aqueles que permaneceram firmes encontraram algo que Hollywood nunca poderia dar a eles. Deus está em ação e ele está procurando pessoas corajosas o suficiente para segui-lo, não importa o custo. Agora, se essas histórias desafiaram você, clique no botão de inscrição e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Até a próxima!